Olá, bom dia, muito bom dia. É muito bom nós estarmos aqui nesse dia 25/11, né? Aniversário da Jussara. Jussara, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te conceda muitos anos de vida. É um privilégio muito grande poder servir a Deus contigo, servir a Deus ao seu lado. É um privilégio muito grande que o Senhor me concede. Hoje nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, mas antes eu quero agradecer as mensagens que eu recebi na sexta-feira, porque na sexta eu não consegui fazer a live. Sexta-feira, esse horário, 8 horas mais ou menos, eu estava chegando em Leopoldina. Então, assim, foi muito corrido em virtude do aniversário da Sofia e eu não consegui fazer a live na sexta e algumas pessoas ficaram preocupadas, acharam que tinha acontecido alguma coisa. Muito obrigado aí pela preocupação e, enfim, essa sintonia é boa entre nós, né? Hoje eu quero ler com você uma palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Quando o seu celular está 5%, o que você faz? Quando ele está 10%, o que você faz? Principalmente se já estiver chegando assim à noite, ou então se você for fazer uma viagem, o que você faz? Você conecta o seu celular na tomada para dar carga para ele, né? Para recarregar, para você ter condições de fazer o uso dele. Assistir um vídeo de noite, não sei se é o seu caso, ou então ir para a estrada com o celular carregado, porque você não sabe o que pode acontecer. Alguma intercorrência pode acontecer, você precisa ligar para alguém. Pode ser que o carro quebre, pode ser que o pneu fure, pode ser que você tenha que acionar o seguro por alguma razão, né? Pode acontecer um acidente, pode vir um acidente, enfim. Muitas coisas podem acontecer, então geralmente quando a gente vai pegar a estrada, vai viajar, quando a gente percebe que a jornada vai ser longa, que a jornada vai ser exaustiva, então a gente conecta o celular na tomada, eu quero viajar com ele carregado. Ou então, antes de dormir, opa, eu estou acostumado a dormir assistindo meu dorama, não sei se é o seu caso, né? Ah, eu quero assistir meu dorama, então você já deixa, antes de dormir, você já deixa ele conectado um pouquinho para dar uma carga, para você assistir seu dorama, né? O legal é que entre nós e a tecnologia sempre ganha, porque a gente leva o celular para a cama para assistir as coisas que a gente quer assistir, e ele fica ligado e a gente desliga, a gente dorme, né? Então, assim, a gente dá carga para ele, mas não dá carga para a gente. É sobre isso que eu quero falar. Marcos 6:31 vai dizer assim, ó. Marcos 6:30 e 31 diz assim, ó. E os seus discípulos, não, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito e como tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Então o texto aqui vai dizer, é um texto final de uma missão. Jesus enviou os discípulos de dois em dois para pregar o evangelho. E eles foram, fizeram, aconteceram, foram de várias cidades que Jesus tinha mandado. Quando eles voltaram, então eles se juntaram ao lado de Jesus para prestar o relatório, para falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Jesus interrompe a fala deles e fala assim, olha, vem para cá um pouquinho, deita ali e descansa, porque o texto fala aqui, ó, há muito tempo eles já estavam indo, vindo, fazendo e acontecendo e não tinham tempo nem para comer. E não é assim que a gente vive hoje? Correndo para lá e para cá sem tempo para comer, às vezes comendo com um prato na mão, às vezes correndo para lá e para cá, às vezes olhando, mandando mensagem no celular para resolver coisas enquanto está escrevendo uma coisa do lado de cá. Não é assim que a gente vive, para lá e para cá, cheio de atividades, cheio de coisas. Às vezes a nossa jornada é pesada, né? Às vezes a nossa jornada é desafiadora. E a gente não faz o que Jesus orienta nesse texto. O que ele orientou no texto? Vem aqui à parte, descansa um pouco, vocês vão precisar. Vocês precisam de bateria nova, vocês precisam de recarregar a bateria, vocês precisam de eliminar um pouco dessa exaustão, desse estresse, desse burnout. Não é isso que fala? Burnout que fala, né? Deve ser burnout, sei lá. Vocês precisam aliviar um pouco essa tensão. Fica aqui, desliga um pouco. O próprio Jesus fazia isso, né? Às vezes ele tinha umas retiradas estratégicas, ele saía no meio de todo mundo, ia para uma montanha e ficava lá sozinho. Às vezes a gente precisa se isolar um pouco de pessoas, às vezes a gente precisa isolar um pouco de coisas. Eu ouvi um empresário famoso que ele faz o seguinte, ele fala assim, ó, quando eu chego em casa, eu pego meu celular, ele é empresário famoso, então ele fala com muita gente. Se eu falo assim, que eu converso com 10, 15 pessoas por dia, mais 10 pessoas por dia que eu converso, esse empresário conversa com 50, com 1.000 pessoas. Ele conversa com muita gente porque ele é internacionalmente conhecido e famoso. Então ele fala, eu chego em casa, pego meu celular, coloco dentro da gaveta. Coloco dentro da gaveta e deixo ele lá. Aí eu vou cuidar da minha vida. Aí eu vou brincar com meu filho, vou jantar com a minha esposa, aí eu vou ter minha vida. No dia seguinte eu pego o celular e aí então eu vou ver o que chegou de mensagem.
Quando eu chego, então ele está dizendo assim, quando eu chego em casa eu me desligo. Às vezes a gente tem que dar um tempo do celular, dar um tempo de pessoas, dar um tempo de coisas. Precisa colocar as coisas da gaveta, precisa fazer uma viagem, ir para um lugar tranquilo, né? Um lugar em contato com a natureza, colocar o pé no chão. A gente precisa colocar o pé no chão, literalmente, tirar o sapato e pisar na terra, para pegar a energia da terra, tomar um sol. A gente precisa sentar lá do lado de fora, não fazer absolutamente nada, só tomar um sol. Às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa recarregar. Então, crie uma pausa para recarregar. A gente está chegando no final do ano, já é o penúltimo mês do ano, e a batida vem a batida. E você está aí nessa batida ao longo do ano inteiro. Não está na hora de dar uma paradinha? Não está na hora? Né? A gente precisa fazer isso. Às vezes a jornada é muito desafiadora e conta com isso, né? A gente põe descanso para as máquinas, mas não põe descanso para a gente, né? É isso. Eu acabei de falar que agora a gente leva o celular para a cama e ele vence a gente, ele continua falando, a gente dorme. Ele cansa a gente. E cansa literalmente, cansa a mente mesmo, né? Então, recarregar evita o esgotamento, né? A vida exige investimento de energia, de tempo, de emoção. A vida exige isso. E a gente precisa ter isso para oferecer para a vida, né? Recarregar também significa renovar as forças físicas, emocionais e espirituais, né? Olhar para dentro, ficar sós na quietude. A quietude, ela permite uma reflexão mais profunda e uma conexão com o mundo espiritual, com aquilo que eu sou de fato, né? Ela aprofunda o nosso relacionamento com Deus. Então eu preciso fazer uso desse recurso, porque meu corpo vai pedir conta disso lá na frente. Daqui a pouco ele pede conta. Ontem nós falamos sobre isso, né? Quanto a exaustão emocional pode gerar transtornos para o corpo físico, né? Quanto a deficiência espiritual pode trazer transtorno para o corpo físico. Então a gente precisa disso. Faz parte do trabalho o descanso, né? Faz parte do trabalho descansar. Então, o que você faz quando o seu celular está com a bateria 10%? Você conecta ele, né? E o que você faz quando você está com a bateria em 10%? Você exige um pouco mais de você, não é verdade? Não, só mais um pouquinho, gente. Eu estou cansado aqui, mas eu vou ficar mais uma horinha aqui. E aí você vai ver, passou 2. Seu corpo já está falando, descansa, mas você, não, vou dar mais um pouquinho aqui de mim. Preciso, né? Mas você não exige mais do seu celular, porque quando ele quer parar, ele para. Ele tem 10%, 5%, 2%, ele simplesmente para. A gente, como consegue driblar um pouco esse cansaço, vai lá e vou tomar um energético, vou tomar mais uma xícara de café, né? A gente quer exigir um pouco mais, o corpo está falando. A Bíblia é tão sábia que ela fala que até a terra precisa descansar, né? Existe uma lei, na lei mosaica, dentro da lei mosaica fala sobre o período de descanso da terra. Você planta 6 anos e no 7º você não planta, deixa a terra descansar. A terra. E também está escrito que o homem deve trabalhar 6 dias e no 7º descansar. É bíblico. É bíblico. Isso é tão sério que eles colocaram isso na pessoa de Deus, ao dizer que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. A gente sabe que Deus não cansa, mas aquilo ali é uma questão didática, para ensinar ao povo a necessidade também de uma pausa para descanso, né? Para recarregar a bateria, para recarregar suas forças, né? Então, para de competir com sua exaustão. Não tenha vergonha de falar, tô à toa, quando precisar ficar à toa, não. Você não deve viver à toa, mas no momento que precisar parar, pare um pouco, dá uma descansada. Dá uma descansada. Descansa mesmo. Tem dias que eu tenho que pegar uma história em quadrinhos e ler. Turma da Mônica, Tio Patinhas, ler para dar uma descansada na mente. Isso é salutar. Isso é saúde mental. Tá bom? Então faça isso. É a orientação da palavra de Deus, né? A Bíblia diz aqui, Jesus chamou os discípulos num canto e mandou eles descansarem um pouco, né? Se você vai ler, por exemplo, segundo 1 Reis, capítulo 17, acho que versículo 3, Deus fala com Elias, Elias, esconda-te. A gente só vê Elias aparecendo, desafiando os profetas, fazendo e acontecendo, mas tem um momento que Deus falou com ele, Elias, esconda-te. Vai lá se esconder, se esconde lá, eu vou mandar alimento para você. E mandou mesmo, os corvos levavam comida para ele, enfim. Lê o texto, você vai ver. É bíblico, tá bom?
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, né? Tem uma galera aí, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que estão aí. Que Deus nos dê o descanso necessário para refazer as nossas energias. Às vezes também, os desafios que virão adiante, vai precisar que eu esteja melhor recarregado, né? Que eu esteja melhor qualificado para enfrentar os desafios que vêm. Então, nesse momento, eu preciso guardar energia, para eu ter energia para gastar quando necessário for. Deus te abençoe, que Deus te dê uma segunda-feira abençoada na presença dele. E amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra aqui. Fique com Deus.